muita alegria que estamos na casa do nosso Deus para poder adorá-lo e engrandecê-lo. Não sei qual vai ser o microfone aqui. Mas é com muita alegria que estamos aqui para engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu convido aqueles que puderem se colocar em pé e juntos louvarmos a Deus com o cântico Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Neste momento faremos a recolha do euro missionário. Aquele que sentiu o desejo no coração de apoiar a obra missionária tem a liberdade de poder fazer isso. E vamos juntos adorar esse Deus, porque hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio do louvor, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia! O nosso Deus está aqui neste lugar e é digno de receber toda honra e toda glória, todo o nosso louvor. Nós possamos agora neste momento abrir o nosso coração e expressar essa gratidão que temos pelo nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele fará em nossas vidas e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós vamos ler agora a palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 34. Faremos essa leitura toda a igreja junta. E os irmãos podem ler aqui na projeção, para que sejamos uma só voz. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Diante dele há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos.
Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firme, de modo que não se pode abalar. Alegre-se o céu e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que é digno de toda honra e de toda glória. Vamos continuar adorando o nosso Deus com o cântico Bênção e Honra. Com muita alegria, com muito entusiasmo. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, oh, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, oh, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra e nos céus. Este é o nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar isso ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, que é digno de toda honra e de toda glória, que te trouxe aqui hoje para que você pudesse abrir a sua boca, o seu coração e expressar o louvor e a gratidão que você tem por Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com o coração aberto. Ele é exaltado. Ele é exaltado para sempre, exaltado o Rei. Eu louvo, Ele é exaltado, o Rei é exaltado em seu nome. Louvai-o. Ele é o Senhor.
exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado o Rei. E nós louvamos. Eu louvo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado e seu nome louvarei. Declare ao Senhor isso. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céus. Terra e céus, louvai ao seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado o Rei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o Rei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o Rei. Aleluia, Deus. Tu és exaltado entre as nações, Tu és exaltado em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã para conosco. Nós não somos merecedores, Deus, da Tua misericórdia. Nós não somos merecedores da Tua graça que nos alcançou. Deus, nós somos pecadores, Deus, e a nossa essência, Deus, ela é pecadora. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, porque Tua graça nos alcançou, e temos, Deus, em nosso coração a gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado porque o Senhor escolheu a cada um para estar aqui hoje, para engrandecer ao Senhor, para glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é santo, 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 porque o Senhor é o Deus maravilhoso, é um Deus soberano, é um Deus de providência, é um Deus que sustenta-nos em nossas mãos, é um Deus que nos segura, que nos capacita a viver o Evangelho, que nos ajuda a viver em santidade. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Dê-nos a graça, Deus, de a cada dia poder servir ao Senhor em santidade. Ajuda-nos a pecar menos, Deus. O desejo do nosso coração é pecar menos, Deus, porque nós nos envergonhamos muitas vezes, Deus, dos nossos pecados, e vemos o quanto somos, Deus, indignos, Deus, da Tua presença, da Tua santidade e do Teu amor, Deus, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Esteja, Deus, aqui com a Tua casa, Deus, com os Teus filhos, Deus. Abençoa a vida de cada um. Deus, abençoa a cada pai de família, Deus, a cada mãe de família. Abençoa a cada criança, Deus, a cada adolescente, cada jovem que está aqui, Deus. E que o Senhor possa capacitar os Teus servos a viver uma vida reta diante do Senhor, Pai. Nós oramos, agradecemos ao Senhor pela Tua presença neste lugar e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ainda continuaremos a adorar o nosso Deus. Faremos a leitura bíblica no Salmo 37, versículo de 5 a 10. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, por isso só leva a prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Essa palavra fala muito ao meu coração, esse salmo,
Em 2019, eu e a Fabiana, nós passamos por algumas lutas e algumas dificuldades. Quem está mais próximo de nós sabe do que eu estou a falar. E essa palavra, ela veio vários e vários dias para que eu lesse. E no momento, na altura, nós estávamos muito sendo pressionados por ímpios, por pessoas que queriam o nosso mal. E sempre vinha na minha cabeça, em nossa fé, a voz da mulher de Jó. Quando Jó estava passando por todas aquelas dificuldades e ele era um homem íntegro e justo, e eu não sou essa pessoa, eu estou longe de ser como Jó, mas ele era um homem íntegro e justo, e não havia homem como ele na terra. E quando ele passou por todas aquelas lutas, e aquelas dificuldades, e aquelas provações, a mulher dele, em certa altura, ali no livro você consegue ler isso, disse assim: você ainda crê no seu Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morra. E por vezes nessas lutas, em 2019, eu ouvi essa voz da mulher de Jó dizer para mim assim: você ainda está a seguir esse Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morra, desista disso. Mas a palavra de Deus implantada em nosso coração, o Espírito de Deus que vive em nós, não nos deixa abandonar. Por mais difícil que seja, por maior que seja a provação, a misericórdia se renova a cada manhã, juntamente com o renovo e a esperança em Deus. A luta hoje, ela parece que é eterna, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, não fique preocupado pelo ímpio que prospera à sua frente e te pressiona, e por muitas vezes te humilha no seu trabalho, ou às vezes dentro da sua casa, na sua família, por você ser um cristão, por você seguir os passos de Jesus. Tenha esse versículo. Em pouco tempo ele não estará mais ali. Em pouco tempo ele não estará. Porque essa é a promessa de Deus para nós. E a nossa vida aqui nessa terra, ela é temporária. Nós somos como peregrinos, porque nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui com um propósito de glorificar e exaltar o nosso Deus e viver em santidade, nesse processo de santificação. E em pouco tempo seremos glorificados juntamente com Cristo. Então não deixe o seu coração entristecer, porque a promessa de Deus para você é por pouco tempo isso. A alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Nós vamos exaltar o nosso Deus ainda com o hino que diz: tudo entregarei. E nesse momento, os membros da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, têm a oportunidade de poder trazer os seus dízimos, de poder entregar seus dízimos e as suas ofertas. Então vamos agradecer ao Senhor e glorificar a esse Deus com estas palavras: tudo entregarei. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sinto te darei, resoluto, mas submisso, sempre
essa seja a nossa oração. Tudo entregarei ao nosso Cristo. Vou pedir para o irmão Lourenço agradecer aos dízimos e às ofertas. A palavra está com o pastor. Possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 13. E temos uma pergunta. Querem ouvir? Aliás, esta é uma pergunta que nós raramente fazemos a alguém a quem estejamos a falar de Jesus. Raramente perguntamos: querem ouvir que eu vos falo de Jesus? Querem prestar atenção quando eu vos começar a falar da vida nova que há em Jesus? E não fazemos esta pergunta, mas falar de Jesus é um tremendo desafio. Porquê? Nós nunca sabemos quem está receptivo, quem está disposto a ouvir, quem apenas ouve por educação, quem ouve, aliás, parece que está a ouvir, mas não está a escutar nada do que se diz, e quem realmente está interessado em ouvir acerca da salvação. Então nós precisamos de ser sábios, em primeiro lugar, a analisar as pessoas, o nosso ambiente, o ambiente à nossa volta, perceber quem são as pessoas que estão realmente interessadas, disponíveis, desejosas de ouvir, necessitadas, estão todas as pessoas, mas quem realmente está interessado em ouvir. E nós temos de ter a noção de quando falamos de Jesus, podemos passar da rejeição à aceitação, também pela euforia, pela indiferença, pelo entusiasmo errado. Agora, leiamos o versículo 44 e versículo 5. Nestes dois versículos, nós encontramos uma mistura de sentimentos e ofensas. Atos 13, 44 e 45. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Temos aqui uma mistura de sentimentos. Na semana anterior, a dupla missionária, que agora está em Antioquia da Psídia, fica atualmente na Turquia, tinha falado aos judeus. E porquê? Porque os judeus tinham conhecimento religioso e espiritual privilegiado para esta mensagem. Não que os missionários tivessem de discriminar estes em detrimento de outros, a priorizar estes porque os outros não merecessem. Não, é porque os judeus tinham um conhecimento, tinham um passado que os ligava e que mais facilmente compreenderiam a mensagem da salvação, mais facilmente compreenderiam quem é Jesus. Eles não estavam ali a dizer que uns eram bons e outros eram maus, uns mereciam e outros não mereciam, mas os missionários estavam a falar de Jesus em primeiro lugar aos judeus, para que eles percebessem que a sua fé apontava ou concretizava-se na pessoa do Senhor Jesus. E muitas pessoas gostaram de ouvir e pediram que os missionários regressassem para lhes falar mais, para que falassem mais acerca do Salvador. E é quando nos deparamos com o versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E este, acredito que seja o versículo que nós mais gostaríamos de ver aqui em Viseu. Toda a cidade, ou quase toda a cidade, reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Imaginamos o que é ter metade da cidade, já nem estou a falar de toda a cidade, metade da cidade reunida para ouvir a palavra de Deus, desejosa
que nos pedisse. Falem-nos desse Jesus. Vamos agora reduzir toda a escola a querer ouvir de Jesus. Toda a empresa onde nós trabalhamos, toda a nossa urbanização, os nossos vizinhos a dizerem, falem desse Jesus. Nós queremos ouvir não as vossas peripécias, não as aventuras da vossa viagem, mas queremos ouvir falar de Jesus. Que bom é nós podermos olhar para este versículo 44 e pensar, é bom que isto aconteça na nossa cidade. É bom que isto aconteça à nossa volta. É tão bom nós podermos viver o versículo 44. No versículo 43, só recuando um pouco, diz-nos que, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Estas pessoas tinham recebido com agrado a mensagem do Evangelho. E eram judeus e não judeus. E agora, versículo 44, este momento de grande alegria. Que bom é nós podermos contribuir para o Euromissionário. Este vaso que nós temos aqui à frente, o que nós chamamos o Euromissionário, destina-se para uma associação que tem como objetivo apoiar obreiros nacionais e estrangeiros que trabalhem nos PALOP, nos países de língua portuguesa. Qual é a ideia? Nós estarmos a ajudar obreiros que não têm o seu sustento garantido e nós estarmos a apoiar, a complementar uma parte do seu sustento. Ou então, noutros países, nós estarmos a apoiar missionários, obreiros que, com pouco, podem fazer muito. Quando nós falamos de pouco, falamos da nossa oferta, que é pequena, mas que faz muita diferença noutros países. E bom é nós olharmos para o versículo 44 e percebermos que há aceitação do Evangelho. E agora vejamos a contradição do versículo 5. Estamos a ver aqui a mistura de sentimentos. Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Multidões, ou multidão. Isto levou à fúria dos judeus. Se fossem meia dúzia de pessoas a aceitar a mensagem de Paulo e Barnabé, já era mau. Mas pronto, eram meia dúzia. Versículo 45. Eles viram as multidões. Estamos agora a olhar para o sentimento. Inveja e difamação. Este é um sentimento ou um comportamento repreensível para quem fala de uma mensagem tão especial, de uma mensagem tão importante. Se nós olharmos para a história do Antigo Testamento, nós encontramos o povo de Israel a cair sempre, várias vezes, muitas vezes, no mesmo pecado. Sabem qual foi? A murmuração. Os irmãos sabem o que é murmurar, não sabem? Ninguém sabe. Ninguém murmura. Irmãos, estamos a olhar para o versículo 45. Este versículo 45 é o oposto da aceitação da mensagem. E foi o erro de Israel. E se nós sabemos que devemos deixar a murmuração, devemos deixar cair a murmuração da nossa vida. O texto bíblico que está aqui diante de nós, no versículo 45, ensina-nos a deixar também cair a inveja e a entrar pela difamação. Eu quero que leiamos o versículo 45 com toda a atenção, com todo o cuidado. Encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Eu sei que alguém tem uma tradução diferente. Alguém que tenha o versículo 45 possa ler numa tradução diferente daquela que li, por favor. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Pois é, blasfemavam. Obrigado pela leitura. Se olharmos para o versículo 45, nós temos o oposto do versículo 44. A aceitação, a alegria daquelas pessoas. E agora entra a inveja, entra a murmuração. E sabem, irmãos, é tão fácil nós ouvirmos piadas. Ouvirmos umas piadas feias sobre outras igrejas, sobre outras denominações que avançam nas suas determinadas atividades para que a mensagem passe. E nós às vezes ridicularizamos, gozamos, ouvimos e rimos. Não contamos. Mas nós somos condescendentes com essas piadas. Isso também é difamar. Hoje nós queremos enfatizar a necessidade de falar de Jesus, não de difamar os outros. Não de pôr abaixo, colocar lá em baixo
aquilo que outras igrejas fazem, nem tampouco ter inveja do sucesso, do crescimento. Sabe, irmãos, há sensivelmente 1 ano, 11 meses, estava reunido com os colegas e ouvimos falar de uma igreja aqui em Viseu que em 2 anos, mesmo 2 anos, em 2019 até 2021, conseguiu ter mais de 300 pessoas. Como é que é possível? 300 pessoas. Irmãos, isso não nos leva à inveja. Se calhar eles não são verdadeiros. Não sabem contar. Não são bem 300. Eles são mentirosos. E tantas vezes nós ficamos com inveja. Olhemos para o versículo 45. Este é o sentimento de quem não conhece Jesus. A inveja mata. E neste caso, o versículo 45, vejo como levou ao ponto de falar mal. Fala aqui da blasfémia. Eles não só estavam a contradizer Paulo. E agora, é importante nós sabermos no que acreditamos para rebater algumas afirmações falsas, erradas, nomeadamente em relação à salvação. A salvação não é mérito. A salvação não se merece. A salvação é de graça. E nós podemos rebater, e devemos rebater esta ideia. Agora, não devemos estar a caluniar, a ofender. E o versículo 45 diz isto mesmo. A tradução que temos diante de nós é blasfemavam. Sabem o que é blasfemar? É falar mal, inventando mentira acerca dessa pessoa contra Deus. O Senhor Jesus foi muitas vezes acusado e de mentir, de enganar as pessoas, e que ele era um blasfemo, alguém que falava mal de Deus. E agora vejamos o versículo 45. Os missionários estão a falar da salvação em Jesus, da graça, e são ofendidos. Não só há aqui uma contradição, isto está errado. Isto que vocês falam não é bem assim. O que vocês estão a dizer não é verdade. Versículo 45. Há aqui uma difamação. Há aqui uma má língua. E nós, olhando para o versículo 45, podemos encontrar alguma motivação quando as pessoas nos rejeitam desta forma, quando alguém diz o que vocês estão a dizer, vocês são os mentirosos, Nós encontramos motivação? Sim. A mensagem da salvação é superior a tudo isso. Os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas continuam a necessitar de Cristo, mesmo que não haja a aceitação do versículo 44. Mesmo que alguém nos difame, alguém fale mal de nós no versículo 45, as pessoas continuam a necessitar de Jesus. Ainda que a reação seja contrária, nós não devemos deixar de falar de Jesus. Agora, para nós, em primeiro lugar, devemos sentir-nos motivados com o versículo 44. A crer que o versículo 44, os irmãos estão a ler, reuniu-se a cidade para ouvir falar de Jesus. Vamos promover esta mobilização da cidade para falar de Jesus. E falo da cidade, falo do nosso círculo de amigos, de relacionamentos. Podemos não chegar a outras pessoas, mas àquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, a estas pessoas a quem nós podemos influenciar, vamos levá-las até ao versículo 44. E que no versículo 45 nunca se ache a nossa casa. Nunca se ache o nosso comportamento. De falar mal, de ter inveja, de difamar outras igrejas. Porque em 2 anos atingem 300 pessoas. Porque fazem esta ou aquela atividade, porque vão ali e acolá. Irmãos, nós não vamos difamar. Versículo 46. Isto exige muita coragem. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. O versículo 46 usa aqui uma palavra muito importante. A tradução que uso, que estou a ler, tem esta palavra, usando de ousadia. Há uma tradução diferente, certo? Coragem. Ou corajosamente. E sabem que era importante usar aqui da coragem. Estarmos a falar e alguém constantemente a interromper, a dizer é mentira, não é assim, não é assim, não é verdade, é mentira, é mentira. A pessoa quase que se desconcentra. Então, estamos a olhar aqui com atenção para o versículo 46, porque eles eram uma minoria diante dos residentes da cidade. Ainda que tivessem ao seu lado a maioria espiritual ou uma multidão, eles sabiam que estavam numa minoria numérica. E então, com ousadia, e agora ouçamos as palavras: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A maioria espiritual, a autoridade espiritual,
estava ao lado do missionário Paulo e do missionário Barnabé. Por isso é que eles falam ousadamente, ou corajosamente. E dizem algo aqui, esta dupla diz algo que nem sempre é agradável de ouvir e nem sempre é fácil de dizer. Sobretudo aos judeus. Eles recordam o versículo 46, que era importante que nós falássemos primeiro aos judeus, para que eles compreendessem, porque eles estavam no caminho para chegar lá à compreensão. Mas atenção ao versículo 46. O que é que nos diz o versículo 46? Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Prioridade no público-alvo. Era um grupo religioso que agora o atacava. Atacava o mensageiro. E eu quero chamar a atenção no versículo 46. Não se consideram dignos da vida eterna. A dignidade ou mérito são duas palavras muito fortes que nós vamos encontrar ao longo do Evangelho, no confronto que as pessoas da tradição, da religião, do mérito tiveram com Jesus. Merecemos. Somos dignos. E nós vamos encontrar esta ideia muitas vezes. Muitas vezes. Ele merece. Ele é digno. E a dignidade e o mérito eram temas sensíveis para os judeus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele fala muito disto, porque eles se consideravam dignos da salvação por serem descendentes de Abraão. Então nós merecemos, nós somos dignos, porque nós pertencemos a esta linhagem. Porque nós somos, então nós merecemos. E quando aquele jovem foi perguntar a Jesus o que hei de fazer para merecer a vida eterna, Jesus disse, deixa tudo, vem e segue. E ele assim não ia ter mérito. Teria de seguir a Jesus. Teria de deixar tudo. Não há mérito. Os judeus mereciam, no entendimento deles, porque eram o povo puro. Não eram impuros como os outros. E agora leiamos o que dizem os missionários. Versículo 46. Eis que nos voltamos para os gentios. E esta era uma expressão que dividia. Não era uma expressão de aglutinação, mas de divisão. Os judeus de um lado, gentios do outro. Os judeus que merecem, os judeus que vêm de Abraão, então, são dignos. E os gentios que não merecem nada. Os impuros, que não têm qualquer mérito. Judeus, do mérito, gentios. E esta ideia não existe na mensagem de Jesus. O que existe em Jesus é a graça. E esta foi a mensagem que Paulo e Barnabé anunciaram. E agora eu quero desafiar que nós falemos disto. Da graça. Não é por pertencer a esta igreja que vais ser salvo. Pois, mas eu pertenço à outra, então assim não és salvo. Não é por fazeres isto que vais merecer a salvação. Estamos a falar aqui da graça. Tu fazes isto e isto porque és salvo. Não para ser salvo, mas porque Deus já tocou a tua vida, já te mudou, já te transformou. Então, tu fazes. Não há aqui mérito humano, apenas a graça. E o versículo 46 recorda como aquelas pessoas que não aceitaram a mensagem porque não podiam fazer algo para a merecer. Eles não queriam, porque não tinham mérito, não tinham a resposta mais importante, não era, a ação mais importante não era a deles. E tinham melhores condições para perceber quem Jesus é. Os judeus estavam em melhor condição para perceber quem Jesus é, mas ainda assim rejeitaram porque não havia mérito, não havia um reconhecimento da parte deles. Então, Paulo e Barnabé vão para os gentios. Os gentios são todos os povos fora de Israel. Aqueles que não lavam as mãos, é verdade. Aqueles que não se purificam. Aqueles que não oram voltados para Jerusalém. Aqueles que não fazem isto e que não comem isto. Aqueles que... Então tem uma lista de proibições que os judeus chamavam os impuros, os imundos. Até o relacionamento entre eles estava ali muito bem regulamentado. Não entravam na casa dos impuros. Quando tivessem de relacionar-se com eles, lavavam imediatamente as mãos e às vezes até chegavam ao cotovelo para que não tivesse qualquer resquício na sua vida, o toque da impureza dos outros. E estamos a perceber agora o que os missionários dizem.
nós vamos voltar-nos para os gentios. Espiritualmente não havia qualquer proximidade, não havia afinidade entre os judeus e os gentios. E agora nós conseguimos perceber porque é que os missionários falaram corajosamente, ou ousadamente. Foi necessária coragem para dizer àquelas pessoas que iriam falar da salvação de Deus, a salvação que Deus oferece a outras pessoas, porque os judeus tinham uma desconsideração espiritual pelo próprio Deus. Não era por Paulo nem por Barnabé, era pelo próprio Deus, porque Paulo e Barnabé não salvam, nunca salvaram, nem estavam a salvar eles, a anunciar eles como salvadores. Eles estavam a anunciar Jesus. E foi difícil dizer a estas pessoas: não vamos mais falar convosco, não vos vamos mais anunciar a mensagem de salvação e vamos voltar-nos para outras pessoas. Será que eles não estavam a rejeitar agora os judeus? Os judeus tinham-nos rejeitado. Quando nós olhamos para esta expressão, versículo 46, mas era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, eles entendiam o Deus de Israel. E o Deus de Israel assentava muito bem a quem acreditava que Deus tinha como objetivo salvar apenas Israel. Os outros povos, Deus não se preocuparia. Com estes, Deus não se iria preocupar porque eles podiam morrer. Deus não se interessava por outras pessoas porque essas deveriam permanecer longe de Israel, logo longe de Deus. A coragem do versículo 46 foi de romper com milénios. Porque era importante falar de Jesus a todas as pessoas. Não a uns 2 ou 3, não a uma minoria, mas a todas as pessoas. E nós precisamos de coragem para falar de Jesus. Sejam eles amigos, sejam apenas conhecidos. Sejam pessoas com quem nos relacionamos abertamente, outras um pouco mais à distância. Mas é importante nós termos coragem, versículo 46, para falar de Jesus. E eu quero estimular a cada um de nós nesta manhã: não perca a coragem de falar de Jesus. Em primeiro lugar, não há mérito. Ninguém merece. Não há, versículo 46, esta dignidade. É digno de ser salvo. Nós temos de falar da graça. Quando nós falamos de Jesus, podemos ter o versículo 44 e 45. A aceitação e a rejeição. Podemos ter a coragem do versículo 46. Versículos 47 até 49. Podemos também encontrar a alegria. Versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Temos a alegria de mais pessoas. Versículo 44 fala-nos de boa parte da cidade, grande parte da cidade, estar ali disponível para ouvir. E agora nós encontramos que os judeus que não criam, e peço um de nós possa ler Isaías 49, 6. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Obrigado. E esta era a dificuldade maior para um bom judeu. A salvação é para nós. Para nós. Mas o profeta Isaías tem a palavra de que não é apenas para este grupo. É para todas as nações. E aquilo que Barnabé e Paulo dizem é exatamente isto. Fomos rejeitados entre os judeus, mas o seu servo não tem a função de restaurar apenas Israel. Tem a necessidade de ser a luz para os gentios que leva à salvação até aos confins da terra, como diz o texto de Isaías. E agora vejamos como é que estas palavras foram recebidas em Antioquia. Versículo 48, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Que bom é nós termos motivos de alegria
por falarmos de Jesus. Irmãos, nós temos 5 candidatos ao batismo. 5. É uma alegria para nós, não pelo número, podiam ser 6, podiam ser 12, podiam ser 35. Os irmãos sabem que a igreja em Mangualde hoje está a realizar culto de batismos 15 pessoas. É uma alegria para nós, de tal maneira que eles nem sequer tinham batas suficientes para tantas pessoas. Mas não é pelo número, é pelas vidas transformadas. E olhando para o versículo 48, nós encontramos que os gentios sentiram que a palavra de Deus lhes dizia respeito. A palavra de Deus era para eles. Versículo 48, ficaram alegres e glorificavam a palavra do Senhor. E encontramos mais conversões, apesar do boicote. Versículo 45. Apesar da maldicência, apesar da difamação, os missionários não desistiram de falar de Jesus. Se eles tivessem ficado apenas com aquele boicote, com aquela tristeza, com aquela mentira, com aquela difamação, eles teriam ficado calados e os gentios continuariam perdidos, desorientados e tristes. Algo que o versículo 48 nos diz que foi completamente diferente. Os missionários perceberam que tinha chegado a hora da concretização da profecia. E então eles falam a outras pessoas fora do judaísmo. E então chega ao versículo 48. Chega ao versículo 48, mas eu gostava que lêssemos também o versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, não apenas nesta cidade, mas também naquela província. Nós temos um compromisso com Deus. A primeira igreja batista de Viseu tem um compromisso com Deus, de ser fiel. Não fiel à cidade, não fiel a uma tradição, a um lema que se tenha criado na nossa cidade. O nosso compromisso é com Deus. E devemos ser suas testemunhas aqui, em Viseu. Mas há quem não vive apenas em Viseu, quem não trabalha apenas em Viseu. Então, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós circulamos, e que chega a toda a beira alta, mas chegar à beira baixa, chegar atrás dos montes, chegar ao litoral, nós queremos ser também aí uma fonte de bênção. Nós queremos que a alegria seja partilhada com outras pessoas, tal como está aqui no versículo 48. Porque a alegria da salvação é contagiante. E se nós nos sentimos alegres por fazer parte do povo de Deus, se nós sentimos alegria porque Jesus é o Senhor, é o Salvador da nossa vida, então nós devemos falar desta mesma alegria a outras pessoas. Não por obrigação. Eu tenho de falar. Então é um peso que me deixa triste. E se eu não falar, eu vou me sentir amargurado. Não, eu falo porque me sinto alegre, porque Jesus mudou a minha vida. Para quem esteve hoje na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, falávamos de ser o sal e a luz. E nós não temos de dizer, eu sou membro da igreja, eu sou crente há 5 anos, eu já fui batizado há 3 anos. Não é isso. É darmos o nosso testemunho. E agora encontramos aqui a alegria de falar de Jesus a outras pessoas, de espalhar esta mensagem da alegria, da esperança, da salvação. Não de tristeza nem do medo, mas a mensagem da alegria que Jesus nos dá. E viver uma profecia como estes 2 missionários viveram é algo que transforma, é algo que move e que também nos deve alegrar a partilhar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Eu gostava que pudéssemos ler apenas o versículo 45 e o versículo 48. Vejamos o contraste. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. E agora o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Passar da difamação à alegria. Passar do boicote, do interromper constantemente a mensagem. É mentira. Isso é mentira. Ele está a inventar. Isto não é verdade. Para a alegria. Obrigado porque me falaste de Jesus. Obrigado porque não desististe de mim. Obrigado porque me mostraste que em Jesus eu vivo para sempre. E outras frases semelhantes. São frases que nós podemos ouvir daqui a algum tempo. Daqui a alguns anos. Nós devemos estar preparados para ser rejeitados. Mas também para sermos recebidos com alegria. Nem sempre os resultados da evangelização serão aos milhares. E o Senhor Jesus faz isso muito bem na parábola do semeador. Quando o semeador saiu a semear,
Houve uma parte da semente que se perdeu. Houve uma parte que até começou assim a dar ali uma ideia de que podia vingar, mas morreu. Mas a semente é sempre boa. Mas aquela que é em boa terra, os irmãos ajudem. Como é que ficou? Aqui em boa terra. Cresceu mais. Frutificou e como é que o Senhor Jesus diz que foi? A colheita. Por 100? 1 por 100. Vamos fazer um pequeno exercício. Conseguimos ver quantas pessoas estão no salão de culto hoje? Aqueles que estão sentados à frente vão fazer aquele gestozinho assim, olhar para trás ou para o lado. Quem está lá em cima pode se levantar e espreitar um pouco. Se nós pensarmos sem qualquer obrigação, mas se nós pensarmos na responsabilidade que cada um de nós tem, esteja aqui em baixo, esteja lá em cima, de falar, de partilhar de Jesus a uma pessoa, da alegria de Jesus. Estamos a imaginar que em breve este espaço só caberia para os que se convertessem pelo testemunho de uma pessoa. Então chegaríamos ao versículo 44. Há toda uma cidade, há uma turma, há uma empresa necessitada desta alegria. Há pessoas que vivem alegres porque têm emprego, têm saúde. Mas às vezes o emprego termina ou a saúde vai embora. E nós nem sempre temos emprego, nem sempre temos saúde, mas nós temos uma alegria permanente, que é a do Senhor Jesus. Os irmãos acreditam nisto? Então falem desta alegria. Os irmãos acreditam que mesmo quando temos familiares a sofrer ou a morrer, quando nós não temos tanto dinheiro, continuamos alegres? Então falem disso. Então partilhem isso, porque não é um momento apenas. É toda uma vida com Jesus. E estes missionários não desistiram de falar de Jesus, ainda que tenham sido boicotados. Versículo 45. Estes missionários não desistiram de falar de Jesus, ainda que tivessem sido difamados, ainda que tivessem de esperar de onde menos eles estavam a apontar. Eles apontaram primeiramente para os judeus, que os rejeitaram. Então decidiram, vamos falar com os gentios. Às vezes nós temos planos de evangelizar esta ou aquela pessoa e não se concretiza. A pessoa não aceita, a pessoa rejeita. E quando nós menos esperamos, eis que alguém do outro lado recebe Jesus. Aceita Jesus como o seu Salvador. Então, ao longo da semana, estejamos preparados para falar de Jesus. Assumamos este compromisso. Preparemo-nos para que quando a oposição chegar e nos interromperem, e nos mandarem calar, e nos difamarem, nós pensarmos, então se calhar vou mudar a minha direção. Eu vou falar com outras pessoas. É mais fácil falarmos com as pessoas que nós conhecemos, que nos são próximas, que nos são queridas, e orarmos por elas. Isto vai acontecer na escola, isto vai acontecer no emprego, isto vai acontecer no nosso circuito familiar até de relacionamentos. Mas não esqueçamos que há outras pessoas que também necessitam de falar de Jesus. Nós precisamos ser corajosos. Estamos a ler o texto bíblico, diz-nos no versículo 46, usando de ousadia ou corajosamente. Corajosos para nunca desistir. Mas também estejamos preparados para ver a alegria na vida de outras pessoas, daquelas que aceitaram Jesus. E eu gostava que nós pudéssemos terminar o nosso tempo de culto com uma palavra de oração. Vamos, em primeiro lugar, assumir um compromisso. Falar de Jesus. Vamos, outro pedido. Vamos solicitar ao Espírito Santo que nos capacite, que nos dê coragem para, se necessário for, mudar de público-alvo, de estratégia. E que Ele nos dê a alegria de ver outras pessoas convertidas. E enquanto nós estivermos a orar, eu gostava que nós pudéssemos recordar aquela pessoa por quem orámos na semana passada. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu que morreste em nosso lugar, que Te entregaste por nós e que nos dás a certeza da vida eterna, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo que vive em nós nos dê a ousadia, nos dê a coragem para falar de Ti, que nos encha, que nos capacite para escolher
as palavras certas, o momento certo, para que falemos da alegria da vida eterna que Tu nos dás. E se alguém nos rejeitar, se alguém gozar connosco, se alguém constantemente boicotar a mensagem e nos ofender, dá-nos a coragem, dá-nos a força para resistir. Que nós possamos ser verdadeiros, corretos, amáveis, sem difamar, sem melindrar, mas que com coragem nós falemos de Ti. Não permitas que desistamos, mas que sempre saibamos ser fiéis a Ti. Pedimos-te que nos abras o entendimento para perceber a quem devemos falar. Para que a semente, a Tua palavra, a boa semente, caia num coração preparado, num coração receptivo, num coração desejoso de Te receber, fazer de Ti o Senhor da sua vida. Nós pedimos-te, Senhor, que nos dês a oportunidade de viver este texto bíblico, de ver a nossa cidade desejosa de Te ouvir, a nossa cidade, a nossa família, a nossa turma na escola, os nossos amigos, os nossos colegas, eles tenham o desejo de Te receber, para que haja alegria aqui e alegria no céu por cada convertido. Nós rogamos a Tua misericórdia, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que fiquemos em oração silenciosa com o nosso Deus. Vamos pedir a Deus que nos capacite a falar a alguém e que esta pessoa se mostre receptiva a uma vida nova de alegria. Então vamos ficar em oração silenciosa enquanto escutarmos o preslúdio.